Gente, vamos lá, atenção aqui agora. Lucas 22, versículos de número 31 e 32. Foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração para essa tarde. Simão, Simão, eu ia me justificar, Azi precisou entrar, tá aqui. Eu ia me justificar, Azi, mas não vou me justificar não. Porque eu preguei ontem no tema e aí agora eu não vou pregar. E eu ia me justificar da minha pele ser morena. Eu ia me justificar de eu ser destra. Mas agora eu não vou fazer isso não, vou ler e vou pregar. Verso 31 e 32. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que não desfaleças a tua fé. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. É tão curtinho que eu vou ler 2 vezes para ficar bem gravado no seu coração. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que não desfaleças a tua fé. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado. Irmã, vou fazer isso. Só faça isso se você for fazer por fé. A Bíblia diz que o que não é por fé é pecado. Ninguém é obrigado a nada aqui dentro, tá? O que não é por fé é pecado. Deus me livre de ser um instrumento de tropeço para a sua vida. Então, se você tem fé e acredita que pode ser usado como um instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém, norteando essa pessoa com uma palavra profética, aí você faça isso. A gente não faz isso só para ser repetitivo, mas é porque a repetição ela é didática e a nossa vontade é trazer discípulos que glorifiquem ao Senhor. Então, quando eu disser 3, você vai olhar para a irmã que está ao seu lado e você vai dizer para ela desse jeito: você é trigo. Calma que eu não contei até 3 ainda, para ficar uniforme. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 3, você vai virar para esta irmã que está ao seu lado e você vai dizer para ela: você é trigo. Amém. Mas meu Deus, que é isso? Calma. 1, 2, 3, diga. Você é trigo, minha irmã. Você é trigo, aleluia. Na narrativa de Lucas, no capítulo de número 22, nós estamos diante de um dos momentos mais fortes para Jesus. Jesus está agora no momento de confraternização e de comunhão plena com os seus discípulos. Nós estamos passando pelo momento da ceia. Jesus mandou eles irem à frente, prepararem um lugar. A mesa está posta. Ele já levantou o pão, já partiu, já deu graças. Ele disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Ele já pegou o cálice, aonde está ali o suco da vide, e ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a representação do meu sangue que é entregue por vós. Naquele momento, inclusive, Jesus vai aliançar-se com eles em uma palavra. Eu acho isso maravilhoso. Jesus vai dizer assim: a partir de hoje, eu não bebo mais do suco desta vide, até que nós estejamos juntos, aonde eu estiver também. Jesus estava falando de um banquete que não vai se dar aqui na terra. Jesus estava falando de uma mesa que não foi criada aqui e não comporta a quantidade e a multidão daqueles que subirão como a areia da praia. Mas há uma mesa na glória, e nessa mesa todos nós nos assentaremos com Ele, como Ele é, nós seremos. E o veremos assim como Ele é. E naquele dia, mais uma vez, Jesus estará confraternizando a sua igreja. O momento é de glória, é um momento de celebração,
mas por momentos que antecedem o maior momento de dor e sofrimento da vida de Jesus. Não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Cristo estando à mesa com eles e partilhando aquele momento. Jesus vai dizer: desejei muito ter convosco este momento antes do meu sofrimento. Jesus sabe que as horas das trevas já se aproximam, o momento em que ele se entregaria, coroa sobre a cabeça, canada na cabeça, açoites, escárnios, cusparadas no seu rosto, esbofetadas, cruz sobre as suas costas. Seria o maior momento de dor e sofrimento de Jesus. A agonia de Jesus, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que a Bíblia vai dizer que em oração no Getsêmani, o seu suor vai se verter em gotas de sangue, tamanha era a sua agonia. Mas ainda assim, Jesus vai folgar em alegria com seus discípulos no momento daquela celebração. Estando à mesa, ele vai ajustar alguns parafusos, a fim de que os preparem para esse tempo de ausência que Jesus teria no meio deles. Jesus quer ter certeza que eles estão entendendo tudo que vem sendo pregado, tudo que vem sendo falado nesse período de 3 anos e meio do ministério terreno de Jesus aqui na terra. Jesus então vem falando algumas coisas. Enquanto Jesus vai preparando eles para a ausência, me parece que eles ficam querendo arrumar um substituto para saber quem é que vai ocupar o cargo de liderança na ausência de Jesus. Enquanto isso, a Bíblia vai dizer que uma forte discussão se dá entre eles, porque eles estão preocupados em quem será o maior deles. Obviamente porque Jesus está anunciando que a sua hora está chegando. João, aquele que é muito ligado a ele, até mesmo por afinidades e por amor, enquanto eles discutem em quem será o maior, a Bíblia diz que ele chega a sua cabeça perto do peito de Jesus. Me parece que João é o único que compreende que enquanto Jesus notifica a sua ausência, tudo o que João quer é aproveitar os últimos minutos antes que o cordeiro imolado seja entregue para o sacrifício. Ele encosta e fica ali. Jesus continua trazendo revelações, até o ponto que, para acabar com aquela discussão, Jesus vai dizer: olha, não é maior aquele que é servido do que aquele que serve? E eles vão dizer sim, pois é, mas eu vim não para ser servido, mas para vos servir. O que Jesus está dizendo para eles é: lá fora eles se sujeitam a autoridades que eles constituem para governar sobre eles mesmos, mas entre vós não será assim, porque aquele que servir no meu reino, este será considerado o maior no meu reino. Termina a discussão e Jesus continua trazendo as revelações. Mesa é um lugar de revelações. É impressionante como às vezes 5 minutos à mesa é o suficiente para que alguém comece a colocar coisas para fora. Jesus então vai colocar algumas coisas em ordem e ele continua falando. Dá uma olhada para sua irmã e diga para ela: Jesus está falando. E ele continua falando e trazendo algumas revelações. E aí, em dado momento, Jesus vai dizer assim: como meu pai me confiou um reino, eu agora confio a vós esse reino. Abre essa boca linda e diga comigo: reino. Diga: reino. Como meu pai me confiou um reino. Não é um império, é maior, é um reino. Não é um governo, é maior, é um reino. Reino não é uma denominação, é maior, é um reino. Não é uma placa, é maior, é um reino. Ele disse: como meu pai me confiou um reino, agora eu confio a vós. E tendo dito isto, ele se vira para Simão e diz: Simão, Simão. É complicado porque Jesus costuma chamá-lo de Pedro. Pedro é o nome da sua reputação. Pedro é o nome que o próprio Cristo fez com que ele ficasse conhecido. Então eles costumam ele costuma chamar Simão de Pedro, mas nesse dia e nessa hora ele não vai chamar de Pedro, ele vai dizer Simão. É mais complicado ainda, porque ele não chama apenas uma vez, mas ele chama 2 vezes. Primeiro fato, quando ele chama Simão, sabendo que ele era conhecido de reputação por Pedro, a qual o próprio Cristo o fez, ele está dizendo o seguinte: hoje eu te chamo pela tua popularidade, hoje eu não te chamo pela tua reputação, porque o que eu conheço de você não são o que seus irmãos conhecem. O que eu sei sobre você não é o que eles sabem.
Pedro é o nome de sua reputação, e reputação é aquilo que dizem sobre nós. Simão é o nome oriundo que vai montar o nome de Pedro. Eu poderia, a grosso modo, dizer que é o nome de sua origem. Quando o Senhor, ao invés de lhe chamar de Pedro, lhe chama de Simão, o que ele está dizendo é: eu não te chamo por aquilo que conhecem, ou por aquilo que você diz ser. Eu te chamo por quem você é, independente de como te chamam, independente de como te conhecem. Vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. O que Jesus está dizendo é: eu não te conheço por causa das suas postagens no Instagram. Eu não te conheço baseado das frases que você bota no Facebook. Eu não te conheço baseando o seu conhecimento em cima do que você tuita no Twitter. Eu te conheço quando a luz apaga. Eu te conheço quando você não tem forças. Eu conheço as intenções do seu coração. Para mim você não é o que é para ele, porque eles conhecem o que eu fiz você ser. Eles conhecem quem você diz ser. Eu conheço quem você é. Então já é complicado, porque já lhe chamou de Simão. Aí ele continua, porque ele não chama apenas uma vez, mas ele chama 2 vezes. Então ele vai dizer: Simão, Simão. Irmã, quando Jesus chama o nome de alguém 2 vezes, não foi só ele que teve esse privilégio. Atos 9, entra um homem pensando que está fazendo a coisa certa, mas está no caminho errado. Ele vai entrando em Damasco, um forte resplendor de luz do céu o cerca. É Jesus na manifestação daquela luz. Saulo imediatamente se prostra de joelhos e boca no pó, e ele diz: quem és, Senhor? E a manifestação de Jesus na entrada de Damasco a Saulo é revelada chamando seu nome 2 vezes: Saulo, Saulo. Sabe o que é interessante? É que quando você vai estudar a vida de Saulo, você descobre que o nome dele, que variava para o romano, a nação que ele tinha orgulho de carregar, a nação que ele tinha orgulho de defender, aquele da qual ele era o patriota, né? A variação dele de Paulo é a variação do nome dele no romano. Então não seria errado se nós deduzíssemos que ele era extremamente conhecido como Paulo. Mas é interessante que na entrada do caminho de Damasco, Jesus não vai chamá-lo de Paulo, o nome que deveria ter lhe dado reputação romana, porque a variação do seu nome para Paulo está no romano e não no hebraico. Mas o Senhor, diante dele, não vai chamar na variação romana. Poderia ter dito Paulo, Paulo, haja vista como ele era envolvido com Roma, mas não, ele vai dizer Saulo, Saulo. Agora, coisa interessante: Saulo não é a variação dele para o romano, Saulo é a variação do nome dele para o hebraico. O que a palavra de Deus está dizendo profeticamente para mim e para você é o seguinte: lá você pode ser conhecido pelo que você faz, lá você pode ser conhecido pela carreira que você montou, lá você pode ser reconhecido por quem você diz ser, mas diante de mim eu sei, no teu sangue tem sangue judeu, eu conheço a tua origem. E aí ele diz: Saulo, Saulo, quantas vezes? Abre a boca, quantas vezes? 2 vezes. Saulo, Saulo. Chamou na origem ou não chamou? Chamou na origem ou não chamou? Não pergunte o apelido, pergunte o nome dessa mulher que está ao seu lado. Se você não conhece, pergunte. Não é como ela é conhecida. Mande ela dizer o nome. Isa, diga o nome. Isa. Falou o nome aí? Guarde. Guarde o nome dessa mulher. Não é para conversar, é só para perguntar o nome. Volta para cá. 2 vezes. Primeiro, lhe chama na origem. Teve uma outra mulher que também teve esse privilégio. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38. A Bíblia diz que esta mulher recebe Jesus em sua casa. Quando ela chega lá, quando ele chega lá, ela fica inquieta, tentando servi-lo. Marta não erra por negligência, Marta erra por distração. E incomodada porque Maria estava de joelhos aprendendo o ensinamento do Senhor, ela chama Jesus e diz assim: Senhor, tu não te incomoda que minha irmã fique prostrada enquanto eu te sirvo?
Não o bastante, irmãos, ela ainda quer dizer a Jesus o que ele tem que fazer. Porque tem gente que é assim, acha que porque recebe e porque serve, pode mandar e orientar o que ele tem que fazer. Aí ele vai dizer assim: Marta, Marta. Quantas vezes? Quantas vezes? Está lembrando o nome dessa amada que você perguntou? Guarde ele aí. Marta, Marta, andas inquieta e afadigada, distraída com muitas coisas, quando uma só te é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. O que é que o Senhor está ensinando para Marta? Ele está sacudindo Marta, ele está despertando Marta. O que ele está dizendo é: vigia, Marta, se liga, Marta. Quando ele chama Saulo, ele também está despertando Saulo. Acorda, Saulo, desperta, Saulo, vem conhecer a verdade verdadeira, Saulo, desperta, Saulo. E é exatamente o que ele está fazendo com Simão. Quando Jesus pronuncia o nome de uma pessoa, já chamando pelo nome duas vezes, ele está despertando esta pessoa. No 3, irmã, no 3. Quando eu disser 3, você vai chamar o nome dela quantas vezes? Porque nós precisamos entender que as nossas festas não inibem Jesus de dizer aquilo que ele quer dizer. A maneira com que a gente se apresenta diante dele não constrange ele de falar o que ele já decidiu que tem que ser dito. Por que eu digo isso? Quando nós precisamos chamar a atenção de alguém, a gente chama no canto. Se for dia de festa, a gente diz: não vou falar hoje não, porque fulano está tão feliz, né? Depois eu falo. Mas Jesus não protela nada, irmão. Jesus não protela nada, sobretudo quando uma vida está dependendo disso. E a vida de Pedro está dependendo de um despertamento. A vida de Pedro depende de um sacode. A vida de Pedro depende de uma chacoalhada. Então não importa se estão todos à mesa, não importa se estão todos vendo. A galera que está vindo agora e quer abafar os trabalhos de libertação, eles talvez não entendam isso. Mas tinha um culto, por exemplo, que a gente dirigia na quarta-feira. Era um culto, meus irmãos, onde o Senhor pegava os profetas, marchava na nossa frente, botava o dedo diante de nós. Eles não conheciam a ética não, meu irmão, mas conheciam o poder de Deus. Aí botava o dedo na nossa face e dizia: porque assim te digo. E não era essa bagunça não, meu irmão. Todo mundo parava para ouvir o outro tomando bronca. Rapaz, era um culto que o negócio pegava tanto que no dia que a gente pecava, a gente não ia. Não era igual hoje que o povo não tem temor não. Peca e vem. Não, a gente pecava, não ia, porque sabia que se fosse, falava e ainda te constrangia. Porque falava e dizia assim: porque tu não disse assim, tu tinha que fazer assim. Porque não foi assim? Só que Jesus sacudia para quê? Para trazer livramento, para trazer libertação. Quando a vida está em risco, reputação vem depois. Primeiro salva a vida. E é isto que Jesus vai fazer com Simão. Simão, 2 vezes está sacudindo ele. No 3 você vai chamar o nome dela 2 vezes. Quantas vezes? Quando eu era mais nova e minha mãe me chamava Camila, se eu respondesse assim: que é? Ela dizia assim: Camila. Aquele Camila era a prévia de uma coça que ela não queria me dar. Como quem diz: se tu ouvir agora, tu não apanha depois. Se tu entender o tom da minha voz agora, tu te apruma agora para não ter que sofrer depois. No 3, prepara, porque para fechar essa noite, Jeová vai sacudir essa vida. É 1, é 2, é 3. Chama o nome dela 2 vezes. Sacode ela. Jesus está te despertando, Maria. Jesus está te despertando, Joana. Jesus te trouxe aqui para te sacudir, Marta. Jesus te trouxe aqui para te sacudir. Deixa ele sacudir, deixa ele tocar. Deixa. Aí ele me vira no meio da mesa da ceia, pastor Egmar, e diz: Simão, Satanás te pediu para cirandar, Satanás te pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Eu imagino Simão pensando assim: ufa,
Satanás queria me provar, me tentar. Peneira é isso, ser tentado, ser provado. Só que Jesus sabia que eu não podia suportar, então ele me livrou. Só que Jesus continua. Enquanto ele recebe o livramento, também recebe a exortação consoladora de Jesus. Isso mesmo, exortação consoladora. Ele diz assim: e tu quando te converteres? Ah, não. Aí não. Aí não. É complicado, irmão. Pedro é quem tem proeminência dentre todos os discípulos. Isso já foi notório em outras ocasiões. Por exemplo, quando Jesus disse: e a quem vós dizeis que sou? Ele tomava a palavra para representar o que o povo dizia e o que os discípulos pensavam. Ora, Senhor, para nós tu és o Filho do Deus vivo. Ah, muito bem, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Há uma proeminência de Pedro. A maior prova disso é que ele é o apóstolo que o Senhor levanta para a igreja primitiva. Ok? Agora veja bem, em dia de celebração, celebrando a comunhão ao redor da mesa, Jesus partiu o pão, Pedro já comeu. Jesus levantou o cálice, Pedro já bebeu. E aí ele diz: olha, Simão, Satanás muito pediu para peneirar você como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converter... Pedro não falou, mas se eu pudesse parafrasear, se eu pudesse teatralizar uma batalha mental acontecendo na cabeça dele na hora, se eu pudesse verbalizar, seria mais ou menos assim: não, quando tu te converteres, não. Como assim quando tu te converteres? Eu estou andando contigo há 3 anos. Como assim quando tu te converteres? Eu vi a multiplicação dos pães e dos peixes. Como assim quando tu te converteres? Eu tinha metade de um pão na mão. Só eu devo ter alimentado uns 500. Como assim quando tu te converteres? Eu sei o que tu fez em Gadara. Como assim quando tu te converteres? Quando tu nos liberou com poder, saiu eu e João e expulsamos demônios no teu nome, e os demônios saíram. Como assim quando tu te converteres? Quando o mar ficou revolto e o vento soprou, quem foi andar por sobre as águas fui eu, Senhor. Como assim quando tu te converteres? Se tivesse pensado, não passaria de pensamento, porque com Jesus a gente não refuta, Jesus não opina, Jesus não acha, Jesus sabe. Então, se acontecesse, seria só no campo da mente. E aí é complicado. Você vem num lugar como esse, onde há uma maioria de mulheres que servem a Deus, algumas até há anos, e de repente Deus traz um pregador, abre a palavra e diz: e quando tu te converteres? Como assim quando tu te converteres? Você sabe quantos ônibus eu peguei para chegar aqui? Como assim quando tu te converteres, garota? Sai das fraldas. Você sabe há quantos anos eu sirvo o evangelho? Como assim quando tu te converteres? Eu sou esposa de pastor. Como assim quando tu te converteres? Eu estou na igreja de domingo a domingo. Como assim quando tu te converteres? Atrelado ao rol de membros, o meu nome é o primeiro. Só que Jesus está olhando não para Pedro, para Simão. Não para quem você diz que é, mas para quem Deus sabe que você é, independente de quem você diz ser. Jesus não precisou verbalizar, mas se fosse o caso, ele diria: Pedro, entenda, meu querido, entenda que andar comigo não te faz entender o propósito. Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus vai entregar a maior palavra textual do evangelismo, e ele não vai falar para a multidão, ele vai olhar para os seus discípulos. 16, verso 24, e disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: vocês estão andando comigo, mas ainda não entenderam. Quando eu olhei para isso, eu confesso, minha alma suscitou um clamor. E lembrando daqueles que estão afastados da casa do Pai, eu dizia assim: Senhor, traz para a tua casa os afastados dela. Eu falava com Deus assim: traz para a tua casa os afastados dela. E de repente suscitou um clamor sobre o meu, e esse era do Espírito. E eu ouvi claramente ele dizendo assim: traz também para a tua presença os que estão dentro da tua casa. Jesus agora vai assemelhar a peneira que Satanás quer fazer com o trigo, com Pedro, com Simão, ao trigo. Não é a primeira vez que Jesus vai assemelhar a vida do homem ao trigo. Jesus fez isso várias vezes.
talvez pelo poder multiplicador dessa semente e da quantidade de pessoas que enchem a terra. Em Mateus capítulo 13, nós estamos falando ainda de reino. Jesus vai contar uma parábola para assemelhar o reino dele sobre a terra, para que os seus discípulos compreendessem como é que este reino deve funcionar entre eles. Lá em Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, Jesus vai dizer: havia um senhor, escute a parábola. Jesus vai dizer: havia um senhor, dono de um campo, seus servos trabalhavam nele. Foi ele e semeou a boa semente. A boa semente é o trigo. Completa para mim, a boa semente é o? A boa semente é o? Semeou a boa semente. Seus servos prepararam a terra e monitoravam para que tudo desse certo. Vindo a noite, eles se ausentaram. E na caída da noite veio o inimigo e semeou o joio no meio deles. Quando chegou no outro dia, os servos chegaram à seara e perceberam que o joio estava crescendo junto com o trigo. E imediatamente foram correndo até a casa do seu senhor e disseram: Senhor, tu não semeastes apenas a boa semente? Como é que agora o joio está crescendo no meio do trigo? Aí o Senhor vai lhes dar o discernimento. O Senhor vai dizer assim: mas esta semente quem semeou foi o inimigo. Quem semeou o joio? O inimigo semeou o joio na calada da noite. Quando eles percebem que o inimigo tinha entrado na seara, que o inimigo tinha semeado a semente da erva daninha, porque dentre essas espécies de semente, ele é considerado como se fosse uma erva daninha, porque ele sufoca o crescimento do joio e também utiliza dos minerais da terra que deveriam ser dados ao joio. Quando eles percebem que a ousadia do inimigo lhe fez chegar na terra para semear em cima da boa semente, imediatamente querendo mostrar prontidão, imediatamente querendo mostrar serviço, eles vão virar para o Senhor e vão dizer: Senhor, quer que nós vamos lá agora e separemos o joio do meio do trigo? Aí o Senhor vai dar um não com ponto de exclamação. Está no texto, na parábola. Ele vai dizer não. Qual é a palavra? Não, tem um ponto de exclamação. Qual é a palavra? Ele vai exclamar, ele vai falar em alta voz: não faça isso. Porque há de ser que na tentativa de separar o joio, vocês também vão arrancar com ele o trigo. Nós estamos vendo o Senhor protegendo a seara. Nós estamos vendo o Senhor cuidando do campo. Nós estamos vendo o Senhor instruindo uma administração correta aos seus servos, para que a colheita seja bem sucedida. Qual é a palavra? A palavra é? A palavra é? Veja bem, na tentativa de fazer o bem, eles iriam causar um dano na seara. Na tentativa de fazer o que é correto, eles iriam fazer o que é errado. Irmã Camila, mas a intenção é boa, mas a consequência será desastrosa. Então veja bem, deixa eu lhe dizer uma coisa. Um erro não deixa de ser um erro só porque ele é sincero. A consequência de uma desgraça chega para quem pensou em fazer bem e chega para quem pensou em fazer bem também. É como se eles já estivessem indo para a seara para mostrar prontidão. Nós vamos arrancar agora, nós vamos cuidar agora, nós não vamos deixar o inimigo destruir o campo do Senhor. Mas a palavra do Senhor é exclamativa. É como se eles estivessem indo e o Senhor estivesse freando na palavra, dizendo não. Na tentativa de separar o joio, vocês vão machucar o trigo. Ai, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu estou vendo, chegando um tempo, há uma geração que quer difundir a sua ideia em nosso meio, mas não vai conseguir. E eles chegam como os únicos profetas da verdade, como os únicos pregoeiros verdadeiros da palavra. Parecem que eles descobriram um evangelho que está sendo pregado há um tempão, mas eles só descobriram agora. E parece que tudo que está sendo pregado há mais tempo não vale de nada. O que vale é o que está sendo trazido agora. Essa é a impressão que dá. Deixa-me falar sobre isso hoje aqui nessa tarde. Pessoas que estão chegando para arrancar todas as máscaras, para colocar todos os pingos nos is. Pessoas que estão chegando para mostrar aonde estão todos os falsos profetas. Eles se constituem autos justiceiros da verdade. São tão levianos no seu comportamento com a noiva, no seu comportamento com as vidas que pertencem a Cristo.
que eles na verdade não querem cuidar de arrancar o joio para poder fazer bem ao Senhor, porque se fizessem bem ao Senhor, e se essa fosse a sua prioridade, ouviriam quando o Senhor disse não. Não, eles são movidos à vaidade de dizer: eu arranquei, eu desmascarei. Então tá bom. Como devemos olhar para a parábola? Digamos então que a intenção não é ruim, a intenção é boa. Davi também disse: o zelo pela tua casa me consome. Exatamente, me consome. Infelizmente não consome só a mim, às vezes consome muitos outros. Vão eles agora na tentativa de arrancar o joio, e a palavra do Senhor é não. Eu vejo gente utilizando a rede social, e me perdoe se eu sou enfadonha quando eu cito sobre isso, mas hoje a rede social é um universo paralelo à vida real e tem que ser falado, para que haja uma reassocialização e comportamento, nem que seja dos crentes no meio dela. E aí essa galera que se acha super justiceiro da verdade, os profetas que arrancam todas as máscaras, aqueles que depõem e destituem das cadeiras e dos tronos, todos aqueles que estão em pecado, com o peito cheio de orgulho, dizendo: eu falo mesmo, eu digo mesmo, porque tem que dizer e eu vou falar. Sabe o que me deixa impressionada? O tamanho da sua leviandade. Eles vão para lá sobre a justificativa de que estão protegendo a noiva, mas rasgam o seu vestido em público. Eu nunca vi, meus irmãos, alguém querer proteger alguém deixando nu diante de desconhecidos. E é isto que está acontecendo, minha gente. Não vai para uma escola dominical, não se submete a um cajado, não medita no quarto, não tem tempo de oração, mete um gel no cabelo, uma Bíblia de estudo debaixo do braço e acha que vai fazer mídia na rede social, metendo pau em pastor, metendo pau em pregador, metendo pau em igreja. E sabe o que me incomoda? Diz que vai para defender. Mentira! Mentira! Não defende, porque quem defende não expõe ao vitupério. Mãe Camila, mas alguém tem que falar. E quem disse que é você? Quem te constituiu juiz sobre o povo de Deus? E vai para lá. Aí vê um pastor pecando, mete o pau nos pastores. Aí o trigo que está começando agora não tem estatura de servo, porque trigo é vida, trigo não é administrador. Trigo olha e pensa. Diz que está arrancando o joio, mas está debulhando o trigo no meio. Para desmascarar um, tu tem que desviar 10 da fé. E hoje, o Senhor veio aqui para te dizer: vale a pena? Talvez você diga: vale, irmã. Aí eu vou te provar, até com a matemática, a ciência exata, que não vale. Por que não vale? Tem um discurso aí: custe o que custar. Não é assim não, irmão. Custe o que quiser custar na sua vida, na vida dos outros, não. Custe o que quiser custar na tua casa, na casa dos outros, não. Custe o que quiser custar no teu ministério, não envolva o meu. Sabe por que a palavra do Senhor é não? Não é porque Ele é complacente com o joio. Não é porque Ele ama o joio. Não é porque Ele tem cuidado do joio. Não, claro que não. Porque quando a gente prega essa mensagem, quem está possuído do espírito de vingança, diz assim: olha lá, heresia, ó. Olha lá, ó. Está querendo defender o pecado. Longe de mim. Só que é o que está escrito. E o que está escrito é que a palavra do Senhor é não. Não toca no joio, não implica com o joio, não catuca o joio, não bloqueia o joio, não adiciona o joio, larga o joio de mão. Aí na parábola ele vai dizer assim: deixa crescer o joio com o trigo, e no dia da colheita a gente separa. Com o maior carinho do mundo, olha para essa amada, para esse amado, e diga para ele ou para ela: o joio não é problema teu. Não, diga, o joio não é problema teu. O Senhor não quer os seus servos metidos com o joio. O Senhor não quer os seus servos
se ocupando com o joio. O Senhor não quer os seus servos desesperados com o comportamento do joio. Deixa eu te provar por que Jesus vai usar essa parábola. E Ele vai nos orientar dizendo não. Por que não, irmã Camila? Eu fico vendo gente usando a tribuna, usando todo tipo de ferramenta que tem para poder influenciar pessoas ao ataque. Só que o Senhor está dizendo, deixa o joio. Não toca nele. Por quê? Porque o Senhor ama o joio? Não, porque eu tenho prioridade com o trigo. Eu não vou mexer com o joio se para isso eu tiver que perder trigo. O que é que isso significa? Vou te falar. O joio ele cresce extremamente semelhante ao trigo. A mesma espessura, praticamente o mesmo tamanho, e também dá uma espiga na ponta. Eles são muito semelhantes. Espiga são aqueles gominhos agarrados que ficam na ponta. Só tem uma diferença. Quando o trigo dá espiga, aqueles gominhos agarrados na ponta, dentro de cada gominho, de cada bolinha daquela tem uma semente. Se a casca do joio fosse durinha igual ao trigo, quando você explodisse ela, não sairia de lá de dentro nada. Porque o joio cresce, mas não gera. Então veja bem, eles são muito semelhantes. A mesma espessura, o mesmo tamanho. Aí ele vai dizer, não mexa nele, sabe por quê? Quando ele cresce depois que fica pronto, ele não gera nada, ele só tem tamanho. Ele não gera nada. O trigo não. Se você pega uma semente de trigo, quantas sementes? Vem comigo, quantas sementes? Se você pega uma semente de trigo e semeia uma semente de trigo, ela vai te dar um galho de trigo, mas ela vai te dar no mínimo uma espiga. Às vezes ela dá 2 espigas. Cada espiga daquela tem pelo menos 10 gominhos. Então nós estamos afirmando matematicamente que uma semente de trigo pode me dar de 10 até 20 sementes de trigo. Então vamos lá. Uma semente de trigo pode me dar até. Uma semente de trigo pode me dar até. Uma semente de joio me dá um joio. E um joio pode me dar até. Vamos lá. Deixa a gente arrancar o joio, Senhor. Deixa a gente rebelar com eles. Deixa a gente ir para a rede social e arrebentar com a cara deles. Deixa eu ir no comentário e arrastar a cara deles na poeira. Deixa eu ir, Senhor, e mostrar que eu sou crente. Deixa eu ir, Senhor, e mostrar que ninguém briga com a tua igreja. Deixa eu ir, Senhor, e mostrar que nós somos do teu reino. Deixa, Senhor, não! Por que não? Porque um galho de joio vale até 20 sementes. Mas um galho de trigo não vale? Perdão, um galho de trigo vale até 20 sementes. Mas um galho de joio vale quanto? Vale quanto? Então tá bom, irmã Camila. Fazer o seguinte, eu vou arrebentar com 1000 feixes de joio. E se eu tiver que perder só um galho de trigo, estou no lucro ou não estou? Não, sabe por quê? Porque um galho de trigo continua valendo 20. Mas 1000 feixes continuam valendo? Aí você diz, não, irmã Camila, chá comigo. Eu vou minimizar os prejuízos e os danos. Eu vou falar de um jeito que ninguém fala. Eu vou pregar de um jeito que ninguém prega. Eu vou partir para cima. Fica tranquila, eu não vou expor a igreja. Fica tranquila, eu não vou expor o ministério de ninguém. Fica tranquila, o pastor nem vai ficar sabendo. E com isso, eu vou arrebentar 5.000 feixes de joio. Eu vou tirar 5.000 ervas daninhas. Eu vou tirar 5.000 que sufoca. Eu vou tirar 5.000 que rouba aquilo que é nosso. Eu vou tirar 5.000 que vem para confundir. Mas talvez eu perca no máximo um galinho só de trigo. E a palavra do Senhor será sempre? Porque 0 vezes 0 é igual a? Essa é a soma do trigo, do joio. Ele está dizendo, vocês podem arrebentar com o joio todo, mas se eu tiver que perder um trigo, não valeu a pena. Por que não? Porque o joio não vale, mas um trigo me dá até 20 sementes. Olha a mente do agricultor. Então tu não te incomoda com o joio? Me incomodo, mas a minha prioridade é com o. Por isso ele vai dizer, se para ver o trigo crescer bem, tu tiveres que tolerar o crescimento do joio, que assim seja.
Sabe por que você não dá glória? Porque você estava sendo acostumado à doutrina triunfalista. Vai sim, arrebenta sim, bate pra cima, dá na cara dele, mostra, e é desse jeito e tal. Só que hoje o Senhor veio dizer: tolera, paciência, não vale a pena, não vai dar certo, não perde força, deixa ele crescer. Porque tu arrebenta com um e debulha 20 famílias. Tu quer usar mídia para entregar uma palavra mirando em um, mas acerta 20 vidas. Irmã, mas derrubei 1000 joios que não prestava para nada, 1000 joios que não eram nada para mim, 1000 joios que eu não plantei, 1000 joios que não são problema meu, em detrimento de um trigo que eu reguei, em detrimento de um trigo que eu cuidei, em detrimento de um trigo que eu estava esperando. Não toque no joio! O joio não vale nada. Segundo motivo por que ele diz não. O que ele está querendo dizer é o seguinte: não é que eu gosto do joio, a minha prioridade é o trigo. Eu vou falar uma frase e eu espero que você entenda. É mais ou menos assim: Deus não quer seus servos preocupados com o joio. Deus quer os seus servos ocupados com o trigo. Vou falar de novo. Deus não quer os seus servos preocupados com o joio. Deus quer os seus servos ocupados com o trigo. Aí, culto de Santa Ceia termina, vai para a rede social para ver quem foi para a balada, deixou de vir para ser, para ir para a balada, para ver quem está beijando na boca de quem, para ver aonde é que foi comer, com quem andou, quem abraçou, quem beijou, se é marido dela mesmo, se não é, que horas saiu, que hora chegou. E com isso o órfão não tem visita, a viúva não tomou Santa Ceia, os jovens estão largados. Aí você diz: não, minha irmã, mas tem que ir para cima deles, quem vale a pena está com fome, as doentes não receberam Santa Ceia, os anciãos estão sem pagamento. Aí o Senhor está dizendo: você, para derrubar o joio, está matando o trigo de sede, está matando o trigo de fome, está debulhando quem vale a pena. Ao invés de entrar na rede social para ver quem foi para a balada, qual é o pregador que está adultério, qual é o pastor que rouba a igreja, vai para o presídio dizer que Jesus é bom, vai visitar os órfãos e as viúvas, vai cuidar de quem vale a pena. Pega na mão de pelo menos duas e diga para ela: vai cuidar do joio. Não, é para gritar: vai cuidar do joio, vai se ocupar com o joio. Oh meu Deus, perdão, com o trigo. Pega na mão dele e diga: vai se ocupar com o trigo, vai pregar para o trigo, vai ganhar o trigo. Ao invés de acusar quem não presta, vai defender quem vale a pena. Ao invés de querer fuçar quem está em pecado, vai descobrir quem quer viver em santidade. Ao invés de perder tempo usando o microfone para meter pau em pregador que você não gosta, para meter pau em cantor que não te agrada, usa o microfone para pegar para o povo, para adorar com o povo, para entregar uma palavra para o povo. Você já deve ter passado por isso. Se tu chega num lugar, vai ouvir alguém, rapaz. Chega lá para abençoar, para honrar, tá a fim de ouvir. E enquanto tu te prepara para ouvir, alguém prega o microfone antes e se dedica só em querer esculachar, quer ferir quem veio, quem tá, e o povo querendo palavra, e o infeliz não prega, só ofende. E o povo lá, ó, o trigo lá, ó. Para de se preocupar com o joio. Deus te chamou para se ocupar com o... Pega na mão dela e diga: você é trigo. Você é trigo. Eu estou finalizando. Pega na mão dela e diga: você é trigo. Você é trigo. Eu vou me ocupar com você. Eu vou ir para a casa de quem quer me receber. Eu vou atender a agenda de quem quer me ver pregar. Eu vou falar para os pobres. Eu vou falar para quem não bota o relógio na minha cara. Você está entendendo? Fica em depressão, fica em perturbada. Sabe por quê? Você está ocupando os teus dias em cuidar da vida do joio.
Terceiro princípio, o agricultor não vai quebrar este. Qual? Qual é o princípio? Lei da semeadura. Tudo pois que o homem plantar, isso ele vai colher. Vou repetir. Esse é um princípio. Isto é um... Princípios não são quebrados, nem Deus. Ele os estabelece. Pois tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Aí eu te pergunto, a boa semente é o trigo. Quem lembra, diga amém. Amém. Quem plantou a boa semente, os servos vão dizer que foi o Senhor. Eles chegam lá e dizem, Senhor, tu não plantaste apenas a boa semente? Então eu te pergunto, quem plantou o trigo? Quem plantou o trigo? E como é que está aí agora a semente ruim? Aí o Senhor vai dizer, quem semeou o joio foi o... Então eu te pergunto, quem plantou o joio? Quem plantou o joio? O inimigo. Quem plantou o trigo? Quem plantou o joio? Olha os servos. Senhor, quer que nós vamos lá e arranquemos o joio? Não. Por que não? Nós plantamos joio? Como é que nós vamos arrancar joio? Então agora quer dizer que o diabo planta e quem colhe sou eu? Então quer dizer que agora o diabo planta e quem trabalha para ele sou eu? Não. O joio não é problema seu, minha amada. O joio não é problema seu, pastor. O joio não é problema seu, minha irmã. Não, eu não quero. Por quê? Porque o que o homem plantar, o homem vai colher. E eu lá plantei joio? Eu não plantei joio. Se eu não plantei joio, servo meu não vai colher joio. Irmã Camila, mas não dá. Dá. Irmã Camila, mas o joio sufoca. E é o máximo que ele consegue fazer. Sufoca, mas não mata. Você cresce independente dele. É isso que o Senhor está dizendo. Ele está contando a parábola para comparar a vida cristã em meio ao mundo. E o que ele está dizendo é o seguinte: vai sufocar, mas não vai matar vocês. Tenha coragem. Vai sufocar, mas não vai matar vocês. Tenham paciência. Vai sufocar, mas não vai matar vocês. Sejam longânimos. Vai sufocar, mas não vai matar vocês. Sejam santos. Vai sufocar, mas não vai matar vocês. Caminhem mais uma milha. Aguenta, trigo. Anima a tua irmã que está cansada depois do almoço. Sacode ela e diga: anima, trigo. Anima, trigo. Tu aguenta, trigo. Tu aguenta, trigo. Resista, trigo. Aguenta. Mas ele sufoca, porque ele pega os minerais da terra. Ele está pegando parte do que é meu. Sabe o que é lindo? O trigo tem raízes, o joio tem raízes mais curtas. Então ele pega, mas ele só pega o que está na superfície. Se chover, joio cresce. Se não chover, joio não cresce. Joio é dependente de chuva. Trigo tem raiz um cadinho mais profunda. E aí, quando chove, ele fica ótimo. Mas se não chover, ele sobrevive. Aí veja bem, isso tardia o seu amadurecimento. Porque diferente do joio, o trigo cresce gerando. Diferente do joio, o trigo não cresce vazio, o trigo cresce carregando. Irmãos, uma coisa é levantar do chão sem ter nada nas mãos. Outra coisa é levantar carregando 20. Já parou para pensar? É pesado ou não é? Então tem gente que tem um processo de crescimento mais lento, só que está crescendo gerando 20, está crescendo discipulando, está crescendo abrindo trabalho, está crescendo montando gente. Irmão, fazer um obreiro ensaiado é mole, fazer um obreiro ensinado dá trabalho, fazer uma tiete de pregador é mole, fazer uma garota que entra no quarto, fecha a porta para ser adoradora de Jeová é mais difícil. Então talvez o crescimento seja mais lento, mas está crescendo. A maior prova que o joio cresce mais rapidamente, veja aqui, o trigo foi plantado no dia, o joio foi plantado, e os servos vão ver os dois crescendo. Como pode, se o trigo foi plantado primeiro? Não se assuste com quem vai depressa. Não se assuste com quem você nem viu. Eu não estou generalizando. Cresceu, mas cresceu vazio, cresceu sem nada,
Crescer sem carregar é mole. Deixa no dia da colheita, porque fica mais fácil de identificar. Por quê? Porque quando o joio, que não faz nada e não dá nada, quando ele cresce espiga, ele continua de pé. Porque ele não carrega. Quando o trigo dá espiga, dentro da espiga, ele leva a... Então pesa. Então o joio cresce arrebitado para cima. O trigo, depois de crescer, por causa do peso da semente, encurva para baixo. Como é que você conhece numa seara que está pronta para colheita joio e trigo? Joio está assim. Trigo está sempre assim. Joio anda assim. Trigo anda assim. Porque não gera. O que isso tem a ver com Pedro? Isso tem tudo a ver com Pedro. Porque no dia da colheita cortava-se tanto o joio quanto o trigo. Porque eles não eram separados no processo do crescimento. Eles eram separados no dia da colheita. Cortavam eles e levavam para o lado oeste da cidade. Levavam para onde? Levavam para onde? Levavam para o lado oeste da cidade. Pegavam uma foice, cortavam na metade. Não precisa tirar a raiz, porque o joio, o trigo, mesmo depois de cortado, deixa legado. Ainda tem chance de crescimento. Quantos crentes você conhece que a palavra de Deus prospera na vida deles até depois de morto? É igual Abel, o autor da carta aos Hebreus vai dizer: Abel, o homem que fala depois de... A gente, quando cresce gerando, vai embora, mas deixa legado, deixa história, deixa amigo, deixa aliança, deixa igreja. Pegava com uma foice, escute isso, pegava com uma foice e arrancava todo mundo. É interessante porque hoje tem trator, tem tudo. Eu estou falando da colheita, segundo a modalidade da época que a parábola foi contada. Pegava uma foice. É interessante porque a foice tem tanta caricatura. Porque até hoje, quando eles tipificam o anjo da morte dentro do campo da caricatura sempre traz na sua mão uma... Porque a foice é um instrumento de corte repentino. Por isso ela está associada à retirada da vida. Quem é que sabe o dia que vai morrer? Levante a mão e me diga. Ninguém sabe. Pode ser daqui a 100 anos e pode ser daqui a 2 minutos. Não é essa a inconstância da vida? Vapor que rega a terra? Erva que cresce pela manhã e à tarde já não existe? Utilizava a foice, corte repentino. Se tem uma coisa que não difere o joio do trigo, é o dia da colheita. A colheita que chega para o trigo, chega para o joio. A morte chega para quem crê e para quem não crê. A morte chega para quem aceita e para quem não aceita. O dia repentino chega para quem está preparado e chega para quem não está preparado. Cortava tudo, presta atenção, cortava tudo, tirava. Amarrava os feixes e levava para o lado. Vem comigo, levava para o lado. Levava para o lado oeste da cidade. Quando chegava lá, eles desamarravam os feixes. Por que levavam para o lado oeste? Porque o lado oeste é onde o vento venta mais forte na cidade. Literalmente o lado oeste é onde o vento faz a curva. Já esteve em algum lugar onde o vento faz curva? É luta, irmão. Tu segura aqui, vou aqui, tu segura aqui, vou aqui. É vento que faz curva. Ele venta para todos os lados. Pega os feixes, o joio, o trigo. Feixe é isso aqui, ó. Feixe é isso aqui, ó. Um amarrado. Pega os feixes de joio, de trigo, de palha, pega tudo. Tá tudo junto, tá tudo? Tá tudo? Tá tudo junto, porque o joio não é problema meu, eu tolerei ele, vou com ele até a hora que der. Quando chega no lado oeste, abre os feixes, espalham no chão. Eles pegam uma esteira chamada esteira de debulha, colocam um homem magro ou uma criança em cima dela, amarra a esteira a um jumento e o Senhor segura o jumento e começa a guiar o jumento, para que o jumento arraste a esteira e a esteira comece a amassar os feixes que foram abertos no chão. É esteira de debulha, porque ela vai craquelar a espiga do trigo. Ela vai começar a amassar a casquinha que guarda a semente. Ela vai esmagar? Não. Ela só vai amassar. Vem ele puxando o jumento. Tem gente aqui que entrou nessa tarde na qualidade do trigo.
está pensando: irmã Camila, eu vou ser esmagada. Irmã Camila, eu não estou suportando. O Senhor está dizendo: pode dizer que o jumento, o que é o jumento? Animal de força. Ninguém faz como a mula, ninguém faz como o jumento, ninguém puxa e aguenta a carga deles. O que o Senhor está dizendo é: pode dizer que a força contrita está na minha mão. Eu estou amassando, eu não vou quebrar ela. Eu estou amassando, eu não vou destruir ela. Eu só estou debulhando para tirar dela o melhor, que é a semente. Escuta, craquela a espiga, vai passando com a esteira, debulhou. Quando termina que está tudo arriado no chão, os feixes estão todos amassados, está tudo aberto, está amassado, espalhado no campo. Aí os servos vão pegar um garfo de 3 dentes. Vai ver que é por isso que acham que Satanás tem um tridente. Não porque os servos usam ferramenta do diabo, mas é porque esse garfo de 3 dentes, ele começa a separar quem está junto. Aí olha o que... Já viu, gente, aquele garfo que tem só 3 dentes de roça? Quem já viu, levanta a mão. Meu Deus, dá trabalho para esse povo. Na roça, 3 dentão, um cabo grandão. Já viu? Hã? Pastor Egmar falou que é garfo, é garfo. E ele tem cara de que foi da roça. Pegava o garfo, 3 dentão, irmão, jogava aqui por baixo. Não é ancinho não, é garfo. Pegava aqui, ó, o ancinho faz assim, ó. O garfo não. O garfo faz assim, ó. Por quê? Porque eles querem afofar, separar o trigo e o joio, a palha que foram amassados juntos. Aí pega o garfo e, ó, joga para o alto. Vai separando. Só que quando eles fazem assim, ó, quem está passando? Quem está passando? Quando joga para o alto, quem vem? O vento, mas não é do sul, não é do leste, é o vento do... O vento que faz a curva, irmão. O vento que separa. Eles pegam o garfo e jogam para o alto. Quando joga para o alto, o oeste passa. Primeiro que ele leva é a palha, que é mais leve do que o joio. Deus está dizendo: está perdendo tempo com palha à toa. Segundo que ele leva é o joio. Por quê? Não gerou semente, não tem peso. Quando joga o joio para o alto, o oeste passa e leva o joio. Agora, pasme, enquanto a palha cai de um lado e o joio vai para o outro, o trigo sobe, desce e cai no mesmo lugar, por causa do peso da sua semente. Pega na mão dessa mulher de Deus, segura com fé. Vambora, irmão, vamos terminar com glória. Pega na mão dessa mulher e diga para ela: aguenta o vento. Quem tem história aguenta o vento. Quem tem legado aguenta o vento. Quem ora aguenta o vento. Orebacanchorebaraio, elebandarrabacaio. Sopra vento do Espírito e só deixa no lugar quem gera. Gera, 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 gera. Gere um ministério, gere uma canção, gere uma mensagem, gere um discípulo, gere. Orebadacabadaio, rebai. Gere. Você sabe o que te segura no final? Lembrar das razões que te levantaram no começo. Você sabe por que tem gente acabando no final? Sendo soprado no vento no final? Porque não entendeu para que foi erguido no começo. Quando você se lembra de onde você estava, quando você se lembra de quem você era, quando você se lembra como o Senhor... Você era só uma semente, Ele te deu robustez, te deu espiga, te deu multiplicação, te deu ministério. Agora pode vir vento do oeste, pode vir até Euroaquilão, que destruiu um navio que Saulo estava. Eu vou me agarrar num escombro, mas que tu não me mata, tu não me mata. Que tu não me destrói, tu não me destrói. Eu fui feito para peneira. Escuta. Vai todo mundo, o trigo cai no mesmo lugar por causa do peso. Quando alguém perguntar como é que tu aguenta, tu diga: por causa do peso.
Eu falei, esse marido prova, como é que tu aguenta? Tu fala, porque nesse joelho tem peso, filha. Tem peso, aqui tem história, garota. Cai. Quando cai, eles pegam a peneira. A palha e o joio não precisa mais separar. O próprio vento se encarregou de... Ela já cai longe do trigo. Vou te falar na boa. Poupa tuas forças para a batalha verdadeira. Esse joio que te sufoca, o vento leva. João capítulo 15. Eu sou a videira, vós as varas. Toda vara que em mim dá fruto, eu podo para que dê mais fruto. Toda vara que em mim não dá fruto, eu corto e lanço no... O que é que vai acontecer com o joio e a palha? Vão ser queimados. A maior característica do inferno é o fogo que arde lá. Em Apocalipse vai dizer, aonde o verme não morre e o fogo não apaga. Aí eu te pergunto, o Senhor vai te semear para você terminar queimada? Não. Eu quero que você diga para pelo menos duas. Quantas? Quantas? Você vai olhar serinho para pelo menos duas e vai dizer, você não foi feita para ser queimada. Não. Você não foi feita para ser queimada. Você foi feita para ser utilizada. Aí escute. Há quem queira cair fora da peneira. Porque qual é a função da peneira? Ferir a casca do trigo. Tem gente que quer fugir da ferida e termina queimado no fogo. Não é melhor ser ferido e ser colhido do que se ausentar da ferida para ser queimado? Eu tenho uma mensagem em João 19, o Senhor me deu, e o tema dela é assim, feridos mas limpos. Ali eu falo sobre os homens de calcanhar ferido. São todos aqueles que ousaram pisar a cabeça da serpente. Eu sei que isso é profético, ainda acontecerá, mas a determinação da profecia já é sobre nós. Jesus vai dizer, não sou eu, são vocês, a minha semente em vocês. Esta lhe ferirá o calcanhar. Primeiro ela fere. Depois ele diz, mas vocês esmagarão a cabeça da serpente. Porque quem fez isso primeiro foi o Senhor. Se cumprirá profeticamente no encerramento, no desfecho do juízo. O que é que isso significa? Lembra o calcanhar ferido? É ele que esmaga a semente, a serpente. Tem gente deixando de viver um evangelho verdadeiro por medo das feridas. Aí eu te digo, tu quer fugir de um cravo e não sabe que o final te aguarda o inferno. Melhor é ser ferido na peneira do que queimado, aonde o fogo não acaba e o verme não morre. Eu não vou para o inferno. Eu não vou para o inferno. Deus não me deu um ministério para queimar no fogo do inferno. Deus não me deu um marido para queimar no fogo do inferno. A minha família não foi feita para ser queimada. E aí? Viva as consequências do evangelho. Se você é trigo, vai para a peneira. Porque só tem duas opções. Ou queima com a palha e o joio no inferno, ou vai para a peneira. O que é que você escolhe? O que é que você escolhe? Aí eu te pergunto, se você é trigo, e trigo vai para a peneira, por que Jesus roga a Pedro? Roga ao Pai, para que livre Pedro da peneira. Ora, se é trigo, que caia na peneira. Mas ele diz, eu roguei por ti. Por quê? Porque Pedro é trigo. Jesus vai dizer que Pedro é joio? Não perde isso por nada não, irmãos. Jesus vai dizer que Pedro é joio? Jesus vai dizer, Pedro pediu para te peneirar como? Porque tu é vacilão, mas é trigo. Tu nega, mas tu é trigo. Tu de vez em quando é desequilibrado emocionalmente, mas é trigo. Ora, se é trigo, que caia na peneira. Se pediu para peneirar, não foi como joio, porque joio não é peneirado. Ou seja, Satanás reconhece cristianismo em Pedro, mas sabe que Pedro não está pronto. Quando ele roga ao Pai para que Pedro seja peneirado, e Jesus intercede, não deixando que ele caia na peneira, o que está dizendo é o seguinte, ele é crente, ele é bom, mas não está pronto. Ele reconhece Cristo em Pedro,
Porque senão não seria na peneira. Deixa eu queimar no fogo? No fogo queima palha e joio. Não, ele quer te usar na peneira. Ou seja, é um processo que só o trigo passa. Então, Pedro, a despeito do que dizem, a despeito do que pensam, eu sei que tu é. Abre a boca, tu é. Galeria, fala, tu é. Trigo. Tu é trigo. Então, se é trigo, por que não joga na peneira? Deixa eu só te explicar isso aqui. Lembra da espiga na ponta, que é a bolinha? Juntinha, quem já viu, gente? Pelo menos em envelope de oferta, um ramo de trigo, um galho de trigo. Ah, obrigada, querido. Tá vendo lá? Tá vendo aquelas espigas ali? Quando ele cresce e dá aquelas espigas, vai ficando branquinho na ponta. Ah, coisa linda. Pronto, valeu. Ah lá, olha, gente, botou até o joio. Ah, Jesus. Adega em ação. Glória a Deus. Então se liga, maravilha. Escuta só. Quando ele está em processo de crescimento e ele começa a gerar a semente dentro da espiga, que é aquilo que vocês viram ali agora, a semente no início do crescimento, ouça, não perca essa revelação por nada. Ela não é minha, ela é de Deus para a nossa vida. Não despreze. Quando ela está em processo de crescimento, trigo, a semente que é gerada dentro da espiga cresce agarrada à casca. Então, todo trigo novo tem a semente agarrada à. Por que o agricultor não tem prazer em antecipar a colheita? Por mais que já tenha semente. Porque a semente do trigo novo, ao crescer agarrada à casca, quando jogada na peneira, qual é a função da peneira? Ferir a casca. Depois que ela passa pelo processo da esteira e ela é craquelada, fica ganchinhos para fora. Aí quando faz assim com a peneira, ó, ela arranca a casca, faz assim igual ferida quando tem casca para fora. Se passar numa linha, num negócio, não arranca, levanta. É a função da peneira. Ela pega um trocinho que já está aberto e faz vap. Quando você pega um trigo novo, um trigo que ainda está em crescimento, e joga esse trigo na peneira, quando você chacoalha a peneira para ela ferir a casca, o agricultor perde a colheita. Porque ele quer casca? Ele semeou trigo porque ele quer colher casca? Ele quer colher? Ele quer colher? Semente. Quando a peneira entra em movimento e ela fere a casca, se o trigo for novo, ao ferir a casca também vai ferir a? Porque está crescendo colada com a? Trigo novo. Quando o trigo fica maduro, ele já gerou. O que acontece? A semente que crescia com a casca, soltou da casca. Fica solto da casca. Então, só para resumir, diferença. Trigo novo, semente agarrada a. Trigo maduro, semente solta da casca. Se tu pega um trigo novo e joga na peneira, ferindo a casca, você também fere a? Se fere a semente, apodrece. Se apodrece, não serve para mantimento. Quem está dentro, diga amém. Por que eu só vou jogar o trigo na peneira quando ele estiver maduro? Isso fala da vida cristã. Ouça. No começo da vida, a gente acha que a gente é o que a gente tem. Agarrado à casca. No começo da vida, a gente só se respalda pelo que a gente pode fazer. Agarrado à casca. No começo do cristianismo, você vem por causa do que você quer e não por causa do que você precisa. Só depois de um tempo de maturidade que você vai entender que você não é o que você tem e nem é o que você pode fazer. Você é maior do que o que você tem e do que o que você pode fazer. Porque quando Deus te chamou, Ele não te chamou galho de trigo, Ele te chamou? Alguém planta galho de trigo? A gente planta? Isso fala do início da chamada. Hoje você é galho, hoje você tem espiga. O problema é que quando você é semente, você entende que Deus te chamou pelo que você é. Início da caminhada. Quando você ganha ministério, quando você ganha status, quando você ganha crédito, você começa a associar o que você é ao que você é. E aí o Senhor prepara uma peneira para você, que é para te mostrar que quando Ele te chamou não era pelo que tu tinha, não era pelo que tu fazia, porque quando Ele te chamou você não era só semente. Ele está dizendo: eu não te chamei pelo que você é e nem pelo que você pode fazer. Eu não te chamei pelo que você tem ou pelo que você pode fazer. Eu te chamei por quem você é. E Pedro,
Se é trigo, que caia na peneira. Agora não, Pai. Por que não? Estou parafraseando para você entender um diálogo da vida cristã. Porque, Pai, se ele é tentado pelo capeta agora, se ele é provado por Satanás agora, se ele vive o que eu vivi no deserto agora, eu não perco só o que ele tem, eu perco também quem ele, e eu não posso perder ele, Pai, porque eu estou investindo 3 anos nesse cabeçudo. Escuta! E eu não posso perder ele, Pai, porque daqui a pouquinho ele é tão terrível que eu vou ter que colar de volta, restituir a orelha de um soldado. Isso depois de eu ter acabado de pregar. Por que ele vai dizer não? Porque Pedro é trigo novo. Ele está dizendo, vai cair na peneira porque tu é trigo, mas não é agora. Vou parafrasear. Pai, não deixa ele cair na peneira não, porque eu não vou perder o maior apóstolo da igreja por causa de um discípulo indisciplinado. Quem é Pedro? Pedro é os dois. Novo, ele é indisciplinado. Maduro, numa noite ele ganha 3.000 de uma vez só. Novo, ele nega 3 vezes. Rapaz, o cabra é tão terrível. Não é? Que Jesus está dizendo assim, olha, Pedro, Satanás te pediu para peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Olha a exortação e o consolo a longo prazo. Jesus está dizendo, tu não é, mas vai ser. Vai ser por quê? Por causa do que eu sou. Eu não estou de bobeira aqui não. Vai ser porque eu não te chamei pelo que tu podia. Eu te chamei pela minha capacidade e a graça não é dom. Aí ele vai dizer assim, Pedro acabou de ouvir. O que Jesus está dizendo? Eu tive que explicar para você, porque hoje é século 21. Naquela época todo mundo entendeu. É trigo novo e não está pronto para ser peneirado. Mas ele acabou de dizer, Pedro, você não está pronto. Aí olha. Ele me abre a boca e diz assim, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Jesus acabou de dizer o quê? Pedro, você não está? E ele responde, Senhor, estou pronto. Vou contigo até a prisão e a morte. Aí podia ter ficado sem essa. Jesus rasga o verbo e diz, Pedro, hoje ainda, antes das 6. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negará. Tem gente que acha que o galo cantou 3 vezes. Não, o galo cantou uma vez só. Foi Pedro que negou 3. E negou ou não negou? Porque novo nega, gente. Tem gente que enquanto eu pregava do joio, veio uma lista de nomes na sua cabeça. É joio, é joio, é joio, é joio, é joio. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, é trigo, é trigo, é trigo, só que é novo, é novo, é novo, é novo, é novo, é novo. A gente tem mania de achar que tem joio dentro da igreja. Gente, joio não vem para a igreja, a Bíblia diz que joio está no campo. Campo é tipologia de mundo. Para de achar que crente é joio. Crente é trigo, só que às vezes ainda é e novo dá trabalho. Novo, você, eu quero pedir aos músicos mais velhos que tenham paciência com os músicos mais novos. Porque novo, eles só querem chegar e tocar. Não pega uma flanela para limpar o instrumento. Novo, ele chega e quer baqueta. Aí tem hora que dá vontade de riscar o nome dele da escala de domingo e dizer, garoto, sai embora daqui, que tu só quer vir tocar, tu não passa um pano, tu não chega cedo no ensaio. Aí o Senhor está dizendo, calma, não risca dele não. Por quê? Porque novo ele só quer tocar, mas mais velho, ele vai dar aula para essa comunidade inteira de graça. Investe nele mais um pouco, porque ele vale a pena. Não jogue fora o investimento de Jesus. Olhe para cá, não diga que é joio a quem Deus plantou como trigo. Se está aqui dentro é trigo, se está no teu ministério é trigo, se está no grupo das irmãs é trigo. Os músicos de Samuel já podem tomar lugar, mas não é para tocar para ele não, é para tocar para mim. Eu não vou cantar não, pode ficar tranquilo. Eu só queria ouvir uma bateria, só queria ouvir um teclado, uma guitarra, um baixo. Já está aí? Tem gente aí? E por que eu não estou vendo ninguém na bateria? Será que só os inteligentes podem ver? Eu preciso de uma bateria agora. Isso. É o casado? Por isso que ele está devagar. Escute. Pedro, você é novo. E novo, olhe para cá, feche comigo. E novo, feche conosco. E novo
Novo nega. Novo, a gente diz assim, o ensaio é 3 horas, desgramada chega 10:45, não dá satisfação de por que chegou essa hora. Novo! Novo você diz, a irmã Camila falou, vamos orar meia-noite. 11h30 você tem que tirar ela das cobertas. Sai daí em nome de Jesus, vai ler a Bíblia, se posiciona. Novo. Novo ele nega 3 vezes. Porém maduro, no dia da sua colheita, vai cair na peneira para ser ferido antes de ser morto. Alguém sabe dizer como é que Pedro foi morto? Como é que Pedro foi morto? Crucificado. Quando chegam para ele, novo, uma mulher chega para ele e diz assim, tu és um dos tais. Ele diz, não sou, tu tá maluca. Chega outro e diz, esse que acabou de dizer, vou contigo até a prisão e a morte. Aí a Bíblia diz que chega um homem e diz assim, te vi com Galileu, tu estava com ele. Ele diz, nunca vi esse homem. Aí a Bíblia diz assim, não deu nem 1 hora do intervalo entre o segundo e o terceiro. Vamos supor que foi 30, 40 minutos. Alguém chegou e falou, eu te vi com Nazareno. Ele diz, nunca vi esse homem. E o galo? Jesus vira para trás, por cima do ombro. O olhar dele dá com um olhar de... Ele não falou, mas Pedro pensou, Simão, te conheço, eu disse que tu ia negar. Agora maduro, olha por que Jesus roga por ele. Porque novo nega 3 vezes, mas maduro, alguém diz assim para ele, seu último pedido, porque tu vai ser crucificado. Ele diz, pode pôr no madeiro, só faz uma gentileza, na hora de erguer, coloca de cabeça para baixo. Vai ser mais difícil, pode colocar. Vai doer mais, pode colocar. Vai machucar mais, pode colocar. Tu vai sufocar com sangue nos teus pulmões, vai sair feio pela boca. Pode botar. Por quê? Porque novo eu neguei. Mas maduro, não me pendure do mesmo jeito que ele, porque eu não sou digno de morrer a mesma morte do meu Senhor. Ficou maduro ou não ficou? Ficou maduro ou não ficou? Pega na mão dessa mulher de Deus e diga para ela, investe no trigo novo. Ele sempre vale a pena. Esse filho vale a pena. Esse marido ainda vale a pena. Esse casamento ainda vale a pena. Fica de pé num salto de glória. Aleluia, aleluia. Deixa eu te falar. Esse menino que te dá trabalho, o Senhor está dizendo é porque está novo. Aí você diz, irmã Camila, ele já tem barba, 1,90 m e mais de 30. O Senhor está dizendo, só tem casca, a semente ainda está pegada, é novo. Quantas mulheres aqui com maridos, mais velhos em idade, mas novos no sentimento. Por quê? Ainda estão apegados ao que têm, ao que fazem. Você sabe por que tem mulheres desesperadas? Porque elas acham que elas só são quando estão fazendo. Tem pregadora que só se acha pregadora quando tem convite. Você não é pregadora quando você tem agenda. Você é pregadora quando Deus te confia uma mensagem. Pare de associar que você só é o que você tem. Pega essa amada com carinho e diga para ela, solta da casca. Solta da casca, está chegando um tempo de maturidade para a igreja brasileira. Deus vai começar a sacudir, a peneirar. A casca vai sair, mas a semente vai ficar. A semente vai ficar. Deixa eu te falar uma coisa. Evangelho nunca foi baseado no que você pode fazer. Evangelho nunca foi baseado naquilo que você pode conseguir. Você sabe por quê? Que a igreja inchou tanto e cresceu tão pouco, porque começaram a pregar um evangelho associado ao que se tem. Começaram a pregar um evangelho associado ao que se pode fazer, quando desde o princípio
Cristianismo é ter Cristo em você. Ter Cristo em você não depende do que você tem. Aí se você acha que eu vim aqui para bater em quem tem muito, você está equivocado. Tem gente que acha que é porque tem muito. Tem gente que acha que é porque faz muito. Mas eu fico triste do mesmo jeito, porque tem gente que acha que não é porque não tem o suficiente. Não, deixa eu falar aqui para quem acha que pobreza é sinônimo de humildade. Tem nada a ver. Tem uma galera aí se diminuindo porque não tem tudo o que gostaria de ter. Você não é o que você tem. Deixa eu te falar uma coisa. O que você tem é apenas uma sombra de quem você é. O que você faz é apenas uma sombra do que você pode fazer. Vou te falar outra coisa. Sabe, na lei tinha coluna de fumaça, tinha nuvem de glória. Deus se manifestava no arraial. Naamã foi curado da lepra. Quem lembra, diga amém. Elias correu mais do que Acabe e ele tinha carros e cavalos. Quem lembra, diga amém. Coisas extraordinárias, não são? Coisas poderosas, não são? Mas no Novo Testamento, todos eles vão entrar em comum acordo e vão dizer: tudo que vocês viveram lá é apenas a sombra do que está acontecendo agora. Aí tem gente vivendo o Evangelho da Graça agora, preocupada em querer mostrar o que tem. Você não tem que mostrar o que tem. O que você tem é apenas a sombra. Você tem que mostrar quem você é. Cristo em você. Deixa eu tirar o sapato só para tentar conseguir terminar aqui. Ó, lembra de Jó? Deus vai dar testemunho dele a Satanás. Jó tinha muito dinheiro, tinha ou não tinha? Muito camelo, tinha ou não tinha? Muita fama, tinha ou não tinha? Riquezas, tinha ou não tinha? Filhos, tinha ou não tinha? Ele mesmo vai dizer no auge da sua dor que quando ele ia para o meio da cidade, cada um segurava uma perna da cadeira e ovacionava ele. Jó! Quem sabe eles diziam: o homem dos 1000 banquetes, o homem das muitas filhas, o homem das túnicas mais bonitas. Jó! O dono da filosofia na terra de Uz. Jó! O homem mais sábio. Porque a sociedade só olha para o que você tem. A comunidade te julga só pelo que você faz. Deus, quando foi dar testemunho de Jó a Satanás, não falou nada do que ele tinha e nem do que ele fazia, mas usou 4 atributos para falar de quem ele era. Tens tu visto o meu servo Jó? Não há nesta terra homem reto, íntegro, sincero e temente a Deus como meu servo. Aí Satanás vai dizer assim: mas também tu serve a ele de balde? Vou parafrasear. Satanás está dizendo isso aqui, pastor Samuel. Deixa eu tocar no que ele tem e o Senhor vai ver quem ele é. Aí Deus vai dizer: pode. Vai lá e toca no que ele tem para tu ver quem ele é. E tocou. O diabo tomou tudo que Jó tinha. Tomou ou não tomou? Casa, filhos, família, dinheiro, camelo, cordeiro, tudo. Num dia de dor, Jó vai pegar cacos de telha no meio da sua dor e vai coçar as suas úlceras que atravessam a sua pele. Ele vai dizer assim: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó era um adorador, ok? Sabe o que me chama a atenção em Jó? Um homem que tem tudo, mas se considera não tendo nada. Um homem que perde tudo, mas não se perde. Jó é o tipo do cara que se ganha tudo, sabe quem é, e se perde tudo, continua sendo quem era antes. Porque ele não é o que ele tem, ele é quem ele é. Escuta, pelo amor de Deus, ouça. Ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Me corrija se eu estiver errada. Foi Deus que tomou ou foi Satanás? Não. Está escrito lá. Quem tomou foi Deus ou foi o inimigo? Quem tomou foi Deus ou o inimigo? Foi Deus que derrubou o telhado dele? Foi Deus que matou os filhos dele? Quem foi? Ele me abre a boca e me diz assim: Isa, Deus deu, Deus tomou. Como Deus tomou? Quem tomou foi o diabo. Mas Jó não reconhece a hierarquia das trevas. Por quê? Toda a vida Jó sacrificou a Deus. Toda a vida Jó ofertou a Deus. Toda a vida Jó deu para Deus e recebeu de Deus. Toda a vida Jó falou com Deus. A hierarquia de poder para dar e tomar que Jó conhece não vem de Satanás. A hierarquia que Jó conhece para dar e tomar vem de... Então, por mais que Satanás tenha tomado, ele vai contrariar uma lei do direito. Qual?
Contra fatos não há. Explica isso para Jó, que não reconhece o império de Satanás sobre ele. O que ele está querendo dizer é mais ou menos assim, ó: Deus deu, e o diabo está ao derredor dizendo: e eu tomei, e eu destruí, e eu acabei. E ele me abre a boca e diz: Deus tomou. Eu não sei se você está entendendo. Jó sabia tanto que ele era e quem ele não era, que ele vai descredibilizar o inferno. Ele está dizendo: eu não reconheço as tuas ações sobre mim, eu não sei quem é você. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, fala para mim se não é essa a base do cristianismo. Entender que uma vida não pode ser baseada no que eu tenho ou no que eu posso, mas em quem eu, independente do que eu tenho ou faço. Volta Satanás. Sabe quantas vezes Satanás fala no livro de Jó? Uma. Depois, não fala mais. Só lá nos primeiros capítulos. No primeiro. Por quê? Porque nunca na história da humanidade ele ficou tão sem graça. Nunca ele viu uma semente tão solta da casca ali. Ele volta e diz assim: vida pela vida, pele por pele, o que o homem tem pela sua vida, ele dará. Sabe o que ele está dizendo? Deixa eu matar quem ele é. Quem ele é não. De mim você tem autorização para tocar no que ele tem, mas em quem ele é não. Por quê? Tu quer matar ele porque quem ele é desmerece quem você foi. Quem ele é desmerece o que você fez. Quem ele é descredibiliza quem você é. Viva uma vida cristã de maneira que você deixe o inferno sem ferramentas. Capítulo 42, Deus dá para Jó em dobro tudo que antes ele tinha. É Deus dizendo para a sociedade, é Deus dizendo para o inferno, é Deus dizendo para nós profeticamente nesta tarde: ele não é porque ele tem, e isso eu provei. Mas agora que fique claro que ele vai ter por causa de quem ele é. Ele não é porque ele tem, mas agora ele só vai ter por causa de quem ele. Fecha o corredor aí, pode subir, pastor Samuel, por gentileza. Fique com o pastor Egmar aqui, suba com ele. O senhor vai apresentar ele pessoalmente, pastor? Vai, então pode vir. Fecha aí a mão com a sua irmã. Tem trigo novo lá na tua casa? Se tem, diga glória a Deus. Dá glória, porque é novo, mas é. Dá trabalho, mas é. Tem trigo novo lá no departamento de irmãs da sua igreja? Não é para dizer tem. Se tem, tem que dizer glória a Deus. Tem que dar glória a Deus, porque dá trabalho, mas é. É chata, mas é. E novo é complicado, mas madura vai dar uma discípula, rapaz. Nova dá trabalho, Aline, mas madura vai arranjar outro lugar para a gente encher de mulher. De tão boa que essa discípula vai ficar. Joga na peneira. Com o maior carinho do mundo, diga para essa amada: a peneira chega para todo mundo. Queira Deus que no dia da colheita você esteja pronta, madura. Irmã Camila, você pregou 1h40 para me dizer, 1h30, para me dizer que eu vou terminar minha vida na peneira. Vai não, filha, calma. Quando sai da moeira, da peneira, colocava o trigo, sabe aonde? Na moenda. Eu não vou terminar dizendo que você vai para a peneira. Eu caminho para concluir dizendo que uma moenda te espera. Mas não fique triste, sabe por quê? Trigo peneirado é bom, mas não dá para trabalhar. Craquele machuca dente. Trigo para vender caro tem que ser trigo refinado. Mói, tira da moenda, vira farinha. Vira. Tua semente tem que virar farinha. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Camila, o que isso tudo tem a ver com Lucas 22? Lá, Deus
Deus fez uma aliança. Jesus, perdão, fez uma aliança. E ele diz: não comerei do suco dessa vide, não tomarei do suco dessa vide, até que nós estejamos de novo juntos no meu reino. Está falando lá da glória. Quem entende, diga amém. Ele poderia ter falado o que ele disse com Pedro depois, a sós? Até poderia, mas não fez. Por quê? Porque ele aproveitou a alegria da mesa, a comunhão da mesa, o prazer da mesa. Por que que o Senhor exortou e consolou ao mesmo tempo Pedro ali, a roda da mesa? Porque o que ele está dizendo é o seguinte: eu te desperto agora, eu te preparo para que tu entenda que tu será ferido, para que tu compreenda o tamanho da alegria que é fazer parte da mesa. O Senhor sacudiu Pedro à mesa para lembrar-lhe a alegria de permanecer nela. Olha para tua irmã e diga para ela: não precisa acabar aqui. Solta dessa casca, minha amada. Vamos para a mesa. Depois que o trigo é moído, ele serve para fazer pão. Serve ou não serve? Serve para fazer macarrão. Serve ou não serve? Serve para fazer bolo. Serve ou não serve? Pizza. E tudo isso a gente coloca onde? Tudo isso a gente serve aonde? Tudo isso a gente se alegra aonde? Tudo isso a gente celebra aonde? O Senhor está dizendo: eu estou te peneirando, eu estou te moendo para te honrar a roda da mesa. Você termina servindo, você termina honrado, você não termina acabado, você termina sendo útil. Segura a mão dela de novo. Naquele grande dia todos nós estaremos juntos, nos assentaremos à roda da mesa com Ele. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Fecha os teus olhos. Trigo novo sempre demora a ouvir um pouco mais. Trigo novo. Fecha os teus olhos e curve a tua cabeça. Mãe Camila, o que é que eu oro agora? Visite aí agora, em espírito, qual é a área da sua vida que está apegada à casca. Vou te ajudar trazendo sugestões, só para despertar o gatilho do seu cérebro. Tem mulheres aqui apegadas demais ao que pensam sobre você. Senhor, eu fiquei sabendo que contaram isso, eu fiquei sabendo que falaram aquilo, eu fiquei sabendo que disseram isso de mim, e isso está acabando com você. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: amadurece, porque o que falam de você só toca na casca, não pode ferir quem você é. Guarde quem você é. Mulheres aqui que outrora tinham saúde para fazer a obra de Deus, e agora por um tempo estão acometidas de um leito, de uma enfermidade, e pensam: Senhor, tudo acabou. O Senhor está dizendo: não é porque você não pode fazer que você deixou de ser. Eu ainda sei quem você é. Senhor, ajude essas mulheres a descobrirem quem elas são em Ti, e que tudo que elas podem fazer, tudo que elas podem ter, seja apenas uma sombra, um reflexo daquilo que elas já são em você, já são em Ti. Em nome de Jesus, comece a orar, comece a orar. Senhor, eu preciso amadurecer, eu preciso soltar da casca. Senhor, eu perco um sapato, eu fico atribulada, o carro bate, eu fico perturbada. Senhor, eu não quero ser um sofá, o sofá é rasgado, eu dou uma coça nos meus filhos. Desapega, solta da casca. Você é trigo, amadurece. E quem está aqui que já é servo, quem está aqui que já é servo, comece a rogar, comece a rogar. Por quem é trigo novo, Deus te deu um nome. Aí em casa, onde você estiver agora, traz na tua boca o nome do trigo novo. Ora por ele agora. Você que é pastor,
Você que é pregador, cantor, intercessor, o joio não é problema seu. Para de ocupar o tempo do microfone. Para de ocupar as suas orações atacando o joio. Se ocupe como um trigo. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Fale com Deus, agora é você e Deus. Solta da casa. Ore, 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 fale com Deus. Fica nesse espírito. Fica nesse espírito. Isso, chora, suplica. Senhor, eu não quero ter mais do que eu posso ser. Senhor, eu não quero fazer mais do que eu posso ser. Eu não quero ser o que dizem que eu sou. Eu quero ser quem tu sabes que eu sou. Eu não quero ter um nome montado em uma reputação, mas eu quero ter uma reputação baseada num nome que tu conhece, que tu sabe quem é. Fala com Deus. Fala com Deus. Senhor, eu quero viver o evangelho verdadeiro. Um evangelho que não é pautado no meu potencial, mas na minha deficiência. Um evangelho que me ama mesmo assim, e que investe em mim mesmo quando eu não estou pronta. Se você tiver que desmontar o que montou até agora, desmonta. Começa do jeito certo.